que agora eles estavam a salvo. O protagonista ativou a habilidade Omnipotence e deu um golpe esmagador no monstro escorpião. Kim Jong-woo perguntou aos vietnamitas por que eles não recuaram. Eles realmente decidiram morrer como heróis? Ele disse que Hwang deve ter percebido que eles não tinham chance de sobreviver. Hwang respondeu que, se eles não corressem riscos, não haveria ninguém para destruir os monstros. O protagonista sugeriu que os caçadores estavam apenas esperando ingenuamente por sorte quando decidiram lutar contra o monstro. Kim Jong-woo se perguntou se a vida humana não vinha em primeiro lugar. Quem limparia as masmorras se os caçadores morressem? Hwang comentou que eles nem sequer têm superpoderes. Kim Jong-woo disse que isso não é motivo para correr tal risco. O protagonista afirmou que o verdadeiro idiota é o chefe deles, que não consegue lidar nem com o monstro mais fraco. Kim Jong-woo ressaltou que os caras têm superpoderes, caso contrário não estariam fazendo isso. Tudo por causa das ordens ridículas de seus chefes. Agora o herói percebeu por que Hwang inicialmente não aceitou ajuda. Não era uma questão de desconfiança, mas de desespero por causa da posição da associação. Kim Jong-woo disse que se você atacar o monstro no chão, ele sairá completamente. Você tem que bater no chão. Ele pediu aos vietnamitas que o ouvissem e seguissem as instruções. A unidade partiu para o ataque, disparando armas de fogo contra o solo. O escorpião saiu completamente do chão. Kim Jong-woo disse que esses monstros têm defesas muito altas por causa de sua carapaça dura. Golpes simples não os ferem, mas se você atacar o chão, o monstro mostrará vulnerabilidades. Com a estratégia certa, mesmo com equipamentos ruins e uma composição pequena, ele pode ser derrotado. Quando os movimentos se tornam lentos, você precisa mirar na cabeça. O líder de Hwang estava ferido, mas enfrentou o monstro no mano a mano. Hwang ativou a habilidade Boy Dance e continuou a atacar. Todos assistiram a essa luta altruísta com a respiração suspensa. O escorpião foi destruído e Hwang obteve uma vitória inegável. O caçador gritava animado com a vitória. Kim Jong-woo pensou que eles estavam se alegrando por terem derrotado apenas o monstro mais fraco. Eles tinham um longo caminho a percorrer. Han Yu-bin acrescentou que eles queriam fazer deles verdadeiros caçadores. Os vietnamitas estavam realmente felizes com essa vitória. Foi uma verdadeira celebração para eles. Kim Jong-woo disse que eles comemorariam mais tarde. No momento, eles deveriam ouvi-lo. Eles estariam dispostos a considerar sua proposta? Hwang perguntou se Kim Jong-woo estava confiante no que estava fazendo. Afinal, era quase como começar uma guilda do zero. Nosso herói respondeu que estava pronto para isso. Kim Jong-woo disse a Hwang que talvez ele tenha que dar as costas ao chefe que estava impedindo o desenvolvimento deles. Ou talvez ele até inicie uma guerra com eles. Kim Jong-woo acrescentou que, se houver alguma dúvida, é melhor desistir. Não há como voltar atrás. Houve uma breve reunião e eles concordaram. Hwang disse que estava disposto a confiar nesse homem. Kim Jong-woo disse que nem pensar. É assim que uma pessoa que precisa de ajuda deve falar? Essa é uma oferta favorável para mais do que apenas ele. Hwang deveria ser mais educado. Hwang pediu para ajudá-los. Kim Jong-woo disse que, nesse caso, ele queria começar se reunindo com o chefe deles. A situação não deveria ser resolvida mais rapidamente? A reunião ocorreu alguns dias depois no centro de Hanoi. Han Yu-bin ficou indignado. Por que eles estão sendo obrigados a esperar? Kim Min-ju acrescentou que as regras elementares de etiqueta não foram observadas. Nosso herói sabia que Viet era o gerente-geral do principal departamento político do Vietnã, chefe da organização de comando do Ministério da Defesa e um homem com poder real nas Forças Armadas. A influência desse homem no Vietnã é enorme. Ele poderá ganhar um bom dinheiro mesmo se entregar a associação aos coreanos. Viet apareceu e pediu desculpas pelo atraso. Ele disse que estava ocupado com trabalhos de construção. Kim Jong-woo comentou que eles tiveram que esperar muito tempo. Viet disse que o senhor Kim Jong-woo, da Associação Coreana, parecia mais jovem do que ele pensava. Ele deve ser um novato. Kim Jong-woo admitiu que tinha sido membro da equipe recentemente. Viet lembrou que uma vez ele pediu ajuda, mas foi recusado. Kim Jong-woo disse que a associação deles está planejando uma fusão e aquisição com a Associação de Viet.
Viet observou que o jovem não entende nada da complexidade da situação deles. Kim Jong-woo respondeu que não havia necessidade de continuar. A associação com Viet só existia no papel. Nosso herói acrescentou que sabia disso, pois Viet ficava com todos os patrocínios para si. Viet perguntou se o jovem quer usar isso para ameaçar e retomar a associação. Kim Jong-woo disse que basta que ele assine a resolução de fusões e aquisições. A associação é de fato formal, portanto, não causará dificuldades. Viet assina e eles farão o trabalho e ele receberá 10 vezes mais dinheiro. Viet perguntou se será um pagamento único. Kim Jong-woo respondeu que os pagamentos serão mensais. Se Viet assinar os documentos, eles lhe pagarão mensalmente. O valor é muito maior, porque ele receberá 50% dos lucros. Viet segurou os materiais do projeto em suas mãos, inclusive os planos de desenvolvimento da filial. Ele admitiu que nunca havia sequer sonhado com isso. Viet disse que agora entendia o plano e que poderia fazer isso sozinho. Os coreanos provavelmente não achavam que era tão simples assim, não é? Kim Jong-woo disse que não havia ninguém em todo o Vietnã que pudesse fazer algo assim. Viet perguntou se Kim Jong-woo iria reconstruir a associação e pagar-lhes dinheiro desde que a filial fosse para Seul. Nosso herói confirmou. Viet disse que as condições não eram ruins. Kim Jong-woo continuou esperando por uma resposta. Viet esclareceu que ele só precisava assinar, o que era ainda melhor, pois ele não precisava se preocupar com nada. Kim Jong-woo disse que Viet não receberia a renda das incursões. Viet ficou surpreso. A renda das invasões de masmorras não deveria ser compartilhada? Kim Jong-woo explicou que isso era justo. O dinheiro iria para a pessoa que arriscou a cabeça indo até as masmorras. O supervisor não poderá mexer nos lucros. O protagonista acrescentou que está oferecendo um acordo, não uma esmola. Todos devem receber algo diferente. Se os vietnamitas quiserem manter a amizade, é melhor concordarem. Se o Viet se tornar ganancioso, ele perderá dinheiro e aliados. Os vietnamitas se ressentem do fato de Kim Jong-woo não estar na Coreia no momento. Quem tem mais a perder se eles renegarem o acordo? Kim Jong-woo respondeu que eles estão em pé de igualdade no momento. O Viet reconheceu o potencial do jovem e concordou que os lucros dos ataques pertenceriam aos coreanos. O acordo foi assinado. Viet perguntou onde Kim Jong-woo queria começar o plano. Nosso herói disse que notou durante sua primeira viagem ao Vietnã. Muitas áreas carecem de infraestrutura básica. O principal problema é a falta de informações sobre a localização das masmorras e a falta de rotas de comunicação convenientes. Ele começará a partir daí. O jovem disse que depois disso montará uma equipe de limpeza. A única maneira de reconstruir a infraestrutura é pavimentar a estrada. Mas isso é caro. Kim Jong-woo disse aos companheiros que eles haviam economizado algum dinheiro e que tentariam usá-lo. Han Yu-bin perguntou de quanto dinheiro eles estavam falando. Kim Jong-woo respondeu que era toda a quantia disponível. Ele admitiu que não é suficiente, portanto, procurará patrocinadores. Se Hwang seguir seu exemplo e insistir por conta própria, como fez hoje, ele conseguirá muitos investidores. Hwang disse que tentaria fazer o melhor possível. Kim Jong-woo disse a Kim Min-ju para entrar em contato com a força-tarefa local e começar a limpeza. Em seu tempo livre, eles podem traçar estratégias. Ai-bin deve encontrar pessoas decentes e começar um esquadrão de limpeza. Precisamos de pelo menos 10 esquadrões e fazer um treinamento básico. O Sr. Hwang se encarregará de trabalhar com os investidores. Nosso herói decidiu se dedicar à construção de estradas. O conselheiro perguntou ao senhor Viet se os coreanos eram confiáveis. Afinal, eles não haviam respondido ao pedido de ajuda anteriormente. O que será que eles estão fazendo agora? O Viet sugeriu apenas esperar. Viet acreditava que, se tudo desse certo, ele receberia muito dinheiro. Caso contrário, ele faria com que eles assumissem a responsabilidade e pagassem uma indenização. O homem se ajoelhou na frente do senhor Viet e disse que a terra é tudo o que ele tem. Ele sobrevive da agricultura, mas se seu lote for retirado, sua família morrerá de fome. Viet disse que entendia e ordenou que o homem fosse jogado na cadeia.
Viet afirmou que se ele decidisse obter algo, isso pertenceria a ele. Já faz uma semana que nosso herói começou a fazer negócios no Vietnã. A reconstrução da infraestrutura rodoviária em todo o país tem se mostrado difícil devido ao grande custo financeiro e ao tempo envolvido. Primeiro, eles visaram áreas com altos níveis de emergência subterrânea. Depois de maximizar a melhoria das estradas existentes, eles instalaram heliportos em pontos-chave. Em seguida, eles criaram uma rede que lhes permitia relatar novas masmorras a qualquer momento e em qualquer lugar por meio de um aplicativo para smartphone. Kim Jong-woo treinou pessoalmente os caçadores locais e participou de incursões com eles. Para aumentar a eficiência, Kim Jong-woo nomeou Han Yu-bin como sênior na equipe de limpeza. A maior parte dos lucros vinha da venda de itens e artefatos. À medida que o orçamento aumentava, o projeto podia crescer mais rapidamente. Surgiram investidores. Quando os lucros excederam o orçamento original, Kim Jong-woo os gastou na criação de um departamento de suporte. A Associação Coreana havia abandonado a equipe e os equipamentos. Isso possibilitou o aumento do número de funcionários operacionais. Foi possível conduzir as operações com mais eficiência do que antes. Cada um dos departamentos teve um impacto positivo no processo. À medida que a escala se expandiu e o sistema se estabeleceu, a associação local tornou-se cada vez mais autossuficiente. Assim, um mês se passou. A filial vietnamita da Associação Coreana foi estabelecida com sede em Hanoi. Kim Min-ju disse que a partir desta semana será possível trabalhar em todo o país. Todos os departamentos estão funcionando bem sem a ajuda deles. Han Yu-bin disse que agora tem direito a umas merecidas férias. Ela não havia dormido mais do que 3 horas por noite durante quase todo esse tempo e estava naturalmente muito cansada. Kim Jong-woo concordou, eles realmente fizeram um ótimo trabalho. Kim Min-ju estava feliz por tudo ter dado certo. Ela agradeceu ao professor por seu trabalho árduo. O jovem reconheceu a variação das meninas. Kim Min-ju informou que um centro de logística está sendo construído e que uma empresa ganhou a licitação para assumir o negócio de distribuição. Ela acrescentou que Hwang está negociando com associações próximas, embora não goste muito da ideia. O jovem disse que eles costumavam usar todas as opções gratuitas antes, mas agora podem pagar pelos serviços para que ninguém pense que alguém os está mantendo sob controle. Com o estabelecimento de afiliados no Vietnã, eles finalmente tinham uma arma para usar contra a Associação Internacional, para controlá-la e, ao mesmo tempo, impedir que ela os tocasse. Todas as metas do projeto do Vietnã haviam sido alcançadas. Kim Jong-woo disse às meninas que era hora de voltar. Kim Min-ju notou que Lee Ah-young também já havia retornado à Coreia. Kim Jong-woo se perguntou por que ela não havia telefonado. Kim Min-ju respondeu que Lee Ah-young estava muito ocupada. Lee Ah-young se ofereceu para fazer companhia a ela e ir a um restaurante vietnamita, mas o rapaz não respondeu. Kim Jong-woo disse que eles deveriam voltar mesmo assim. Han Yu-bin ficou muito feliz. O protagonista pediu a Kim Min-ju que entrasse em contato com o Sr. Viet. Ele deveria fornecer o contrato de venda e a conta onde os fundos seriam depositados. Kim Jong-woo sentiu que havia se saído bem. Ele conseguiu o que merecia e retribuiu o favor. O assessor entregou ao líder do esquadrão de coordenação Hwang o plano de operação da semana para os 5 esquadrões. Ele pediu que ele o verificasse e fizesse alterações, se necessário. Hwang disse que a 4ª força-tarefa estava em uma missão no dia anterior. É melhor colocá-la no final da semana. Precisamos começar enviando o 2º e o 7º esquadrões. E os faxineiros? O assessor respondeu que está tudo bem. Depois desse ciclo de incursões, você pode ir direto para as próximas. Hwang disse a ele para instruir o esquadrão de apoio a relatar o status da operação regularmente, por precaução. Hwang não conseguia acreditar que eles tinham realmente conseguido reconstruir a associação em apenas um mês. Quando receberam a oferta de Kim Jong-woo pela primeira vez, ele pensou que seria uma perda de tempo e dinheiro. Entretanto, os coreanos não apenas lhes deram armas, mas também os ensinaram a usá-las.
Quem poderia imaginar que a eficiência do trabalho seria aumentada com a criação de um esquadrão de limpeza? Para Juan, parecia que os coreanos haviam enviado um funcionário comum para eles, mas no final chegou um salvador. De qualquer forma, foi triste porque os coreanos já estavam indo embora. E, em um determinado momento, ele queria vendê-los para pedir resgate. O assistente perguntou se o senhor Kim Jong-woo não ia ficar para liderar a filial. Juan respondeu que também achava isso, mas Kim Jong-woo recusou. O assistente perguntou quem seria o líder então. Juan apontou o dedo para si mesmo. O assessor disse que foi um grande sucesso. Juan respondeu que tinha acabado de chegar pronto para ir. O senhor Viet entrou no escritório e disse que Juan estava indo bem. Juan perguntou o que esse homem queria aqui. Viet disse que agora que os coreanos tinham ido embora, era hora de eles conversarem. Ele apontou para um envelope que estava sobre a mesa. Juan perguntou o que era. Viet disse que o havia roubado do escritório do Sr. Kim Jong-woo. Juan afirmou que a ganância havia cegado completamente o Sr. Viet. Viet perguntou se Juan poderia ter imaginado que esse empreendimento seria lucrativo. Viet disse que este é o Vietnã e que aqui ninguém pode ir contra sua palavra, inclusive Juan. Depois que os coreanos voltarem, quem estará mais próximo, ele ou eles? Juan realmente acha que alguma coisa mudou só porque agora ele está em uma posição diferente? Viet afirmou que não importa o quanto Juan tenha subido. Enquanto ele viver neste país, ele nunca deixará de servi-lo. Não importa o quanto Juan tenha subido. Não importa as alturas que Juan tenha alcançado, ele sempre estará ao lado dele. Viet acrescentou que se Juan o ouvisse, ele prometeria não tomar o lugar. O assessor perguntou se o cavalheiro tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Não seria melhor ter os coreanos como aliados? Viet perguntou se o senhor estava duvidando de suas decisões. O assessor respondeu que não, de forma alguma. Viet disse que a incorporadora imobiliária no norte havia dito: o lucro anual esperado seria de 100 milhões, ou seja, cerca de 8 milhões por mês. O assessor lembrou que o senhor Kim Jong-woo havia prometido metade desse lucro, o que é uma quantia enorme de dinheiro. Viet afirmou que não ficaria satisfeito com a metade se pudesse ficar com tudo. O assessor perguntou se o senhor Viet tinha certeza de que Juan cumpriria suas condições. Afinal de contas, esse sujeito já havia se aliado ao coreano. Não deveríamos simplesmente expulsá-lo? O senhor Viet disse que gostava de Juan. Ele era bem educado e facilmente intimidado. Essas pessoas são as mais fáceis de se conseguir assistentes leais. O assistente perguntou se Juan não havia se tornado leal ao outro mestre. Viet respondeu que era por isso que ele havia confiado o trabalho a Juan. Não há melhor maneira de recuperar um cão assustado. Juan deve entender tudo depois de ver os papéis. Se ele não obedecer, estará em apuros. No envelope, havia o plano de reabilitação da infraestrutura e desenvolvimento de caçadores no Vietnã. Esse documento falava sobre trair o Vietnã. Não importa se Juan está sob a influência de Kim Jong-woo. Ele se comportará de forma diferente quando sua vida estiver em jogo. Ele não pode deixar de perceber o que o espera depois que os coreanos forem embora. Viet tinha certeza de que Juan não tinha escolha. Ou Juan massacrará Kim Jong-woo com suas próprias mãos ou morrerá em seu lugar. Viet acrescentou que, se Juan estiver em seu juízo perfeito, não há como ele escolher a segunda opção. Kim Jong-woo entrou no escritório de Juan para verificar a construção e viu o jovem queimando documentos. Juan disse que viveu toda a sua vida como um cão fiel. Se lhe pedissem para latir, ele latia. Se lhe pedissem para deitar, ele deitava. Ele nunca ousou desobedecer ao seu dono. Juan afirmou que faria algo diferente agora. Para proteger algo maior, qualquer mestre pode ser substituído. O jovem disse que sua vida estava em jogo, mas ele estava disposto a correr o risco de obedecer apenas a Kim Jong-woo. Kim Jong-woo se perguntou: do que Juan está falando? O homem respondeu: um plano para reconstruir a infraestrutura e desenvolver caçadores no Vietnã. O documento tem até a assinatura de Kim Jong-woo, o que significa que ele aprovou tudo pessoalmente. O documento prova que Kim Jong-woo pretende assumir toda a participação na Associação Vietnamita. Depois disso,
ele será acusado de espionagem e o acordo de fusão será cancelado. Kim Jong-woo perguntou de onde Huang tirou esse documento. Quem o compilou? Huang disse que o Sr. Viet o visitou recentemente e lhe disse para deixar o documento em seu escritório. Huang acrescentou que a polícia virá aqui amanhã e, se encontrar o documento, Kim Jong-woo será preso por traição. Todo o trabalho será interrompido. Kim Jong-woo achava que tinha avisado o ganancioso Wyatt. Ele sabia que não se podia confiar nele, mas não esperava um golpe agora, quando as coisas estavam começando a melhorar. Kim Jong-woo perguntou por que Viet havia confiado essa tarefa a Huang. Ele poderia simplesmente colocar a culpa nele, certo? Wang respondeu que não achava que ele faria isso. Viet disse que se Huang não estivesse do seu lado, ele seria o próximo. Ele sabia que, mesmo sob a mira de uma arma, Huang não se arriscaria a ignorar tais avisos. Ele havia pensado muito sobre isso. Viet realmente o assustava. Kim Jong-woo perguntou por que, nesse caso, Huang o procurou. Huang respondeu que eles precisam de um líder capaz. Ele admitiu que às vezes pode ser muito emotivo. Kim Jong-woo percebeu que eles estavam quase lá e Viet estava tentando empurrá-los para fora. Esses problemas são eternos. Nosso herói achou que tinha avisado Viet, mas ele interveio mesmo assim. Agora que as coisas se resolveram dessa forma, negociar com Viet já é inútil. Ele tem poder neste país. O uso da força pode levar à guerra. Kim Jong-woo perguntou a Huang se ele se lembrava do assunto da conversa. Talvez ele tenha que ficar do lado do chefe. Ele disse que a primeira coisa a fazer era coletar os documentos rasgados e examiná-los. O dia seguinte chegou. Um homem acompanhado por policiais segurava um documento colado em suas mãos. Era o mesmo Plano de Reabilitação da Infraestrutura e Desenvolvimento de Caçadores no Vietnã. Até mesmo sinais de tentativas de ocultar as evidências eram visíveis. O agente especial anunciou que Kim Jong-woo, o atual chefe da Associação Vietnamita, havia sido preso. Ele deve segui-los voluntariamente. O protagonista disse a Kim Min-ju e Han Yu-bin que agissem estritamente de acordo com suas instruções. Kim Jong-woo esticou as mãos para a frente e disse que o tempo era curto. Eles precisavam agir mais rápido. O carro parou em frente ao prédio do Ministério da Segurança do Vietnã. Kim Jong-woo saiu do carro algemado. Ele se perguntou se a sala de interrogatório ficava em um lugar assim. O assistente informou ao senhor Viet que eles haviam trazido Kim Jong-woo. Viet mostrou um documento colado e perguntou: "Isso pertence a Kim Jong-woo?" Nosso herói respondeu que era a primeira vez que ele via esses papéis. Viet afirmou que o documento foi encontrado em seu escritório. Viet perguntou se Kim Jong-woo realmente achava que, destruindo os papéis, escaparia da punição. Quanto tempo ele achava que levaria para fazer uma nova cópia? Kim Jong-woo disse que Viet está errado. Ele não estava tentando ignorar o incidente de forma alguma. O funcionário conseguirá o que quer. De agora em diante, a Associação Coreana cederá o controle a Viet. Ele acrescentou que eles não exigiriam nenhuma indenização. Viet não entendeu o que o jovem estava tramando. Kim Jong-woo repetiu: ele entregaria a associação ao Viet. Não é isso que o Viet quer? Viet se perguntou. Kim Jong-woo não deveria implorar a ele por misericórdia? Kim Jong-woo disse que o interlocutor está certo. De qualquer forma, ele está pedindo que eles sejam libertados em troca. Viet interveio. Não apenas ele, mas também seus colegas de trabalho? Kim Jong-woo respondeu que Viet estava exagerando. Kim Jong-woo disse que daria ao seu interlocutor o que ele quisesse sem nenhum obstáculo. Ele assinou os documentos relevantes e disse que Viet era agora o chefe da Associação Vietnamita. Depois disso, Viet pegou uma arma e a apontou para o protagonista. Ele declarou que esse cara não tinha a menor chance. Kim Jong-woo pensou que tudo estava correndo como ele imaginava. Não se podia confiar em Viet. De repente, o assessor gritou que eles tinham um problema sério. Viet respondeu irritado que estava ocupado e perguntou o que havia de errado. O assistente disse que eles haviam sido contatados pela Associação Internacional. A questão foi o recente aumento unilateral de preços pelo Vietnã. A Associação Internacional pretende tomar medidas duras em nível nacional. Até mesmo os países vizinhos se juntaram a ela.
Viet não entendia o que estava acontecendo. Ele perguntou: "O que eles fizeram?" O assessor admitiu que ele mesmo ainda não havia entendido. Viet ficou furioso e gritou: "O que esse cara está fazendo aqui?" Mais cedo, Kim Min-ju perguntou: "Kim Jong-woo vai mesmo entregar a associação a Viet? Eles não serão presos por traição?" Kim Jong-woo disse que eles entregarão a associação e pedirão a libertação. Kim Jong-woo perguntou aos presentes: "Alguém tinha outro plano?" Han Yu-bin ficou furioso. O que eles tinham a ver com isso? Kim Jong-woo esclareceu que ele não está apenas deixando a associação. Ele está enviando imediatamente os 3 para as filiais do Sudeste. Eles devem anunciar um aumento de 3 vezes nas taxas da Associação Vietnamita. Além disso, agora serão cobrados 5% sobre cada venda de artefatos. A rejeição dessas condições poderia ser vista como uma declaração de guerra. Kim Min-ju ficou surpreso. Eles já haviam concordado com todos os termos. Se fizerem isso, haverá uma reação negativa de outros países. Kim Jong-woo perguntou: "Ela ainda não entendeu?" O Viet é insaciável e terá que ser alimentado até ficar doente. Viet apontou a arma para o herói novamente e o culpou por tudo o que havia acontecido. Ele exigiu que tudo fosse resolvido imediatamente. Kim Jong-woo se levantou da cadeira e disse que não sabia do que o Sr. Viet estava falando. Afinal, agora ele era o único responsável pela associação. De repente, a arma estava na mão de Kim Jong-woo. O cara disse que o Sr. Viet deveria resolver os problemas de sua associação sozinho. Um membro da Associação Internacional, diretor da Associação Ismael da Malásia, disse que os vietnamitas ficaram loucos. Será que eles realmente querem uma guerra? Ele ia abrir outra filial e eles praticamente o apunhalaram pelas costas. Milho, diretor da Associação Cambojana, acrescentou que o custo de seus serviços aumentou e que o próprio Viet havia desaparecido. O diretor da Associação Tailandesa Prazet diz que Viet cavou sua própria sepultura. França. Sede da International Association, a organização pioneira no sistema de classificação de caçadores, que registra e monitora caçadores em todo o mundo. Ela tem filiais em 52 países. O chefe da Associação Internacional de Caçadores, o secretário-geral Wesley, já estava ciente do que estava acontecendo no Vietnã. Era óbvio que as associações dos países vizinhos se manifestariam com veemência, mas ainda não havia motivo para a alegria. Wesley achava que não tinha se preocupado muito quando a proposta de fusão do ano passado foi retirada pelo governo. Agora, porém, em apenas um mês, os lucros haviam aumentado consideravelmente. Ele supôs que Viet não teria pensado nisso sozinho. Onde ele encontrou esse ajudante? O gerente informou que, de acordo com um relatório da BP Corporation, uma associação coreana estava envolvida. Há cerca de um mês, o chefe da sede de operações de Seul, Kim Jong-woo, chegou ao Vietnã. O chefe Kane acredita que tudo se tratava de uma aquisição. Wesley percebeu. A associação coreana havia decidido abrir uma filial no exterior. Houve vários relatórios do ZEUA sobre Kim Jong-woo. Aparentemente, ele é muito calculista e sabe exatamente o que está fazendo. Essa pessoa interessava ao chefe da Associação Internacional. Wesley achava que eles faziam tudo o que podiam para garantir que as associações pudessem honrar os acordos e ainda obter lucro. O mesmo se aplica ao custo dos serviços. Ele esperava que Kim Jong-woo fosse razoável o suficiente para não ultrapassar os limites. No entanto, não poderia simplesmente aumentar o preço 3 vezes. Alguém tolo o suficiente para fazer isso. Wesley disse que o Viet havia armado uma cilada para eles. Outra dor de cabeça. Ele acrescentou que a eliminação de Viet poderia ter resolvido o problema. No entanto, a associação coreana absorveria a associação do Viet. O chefe disse que eles não podem deixar as coisas correrem, caso contrário, os afiliados do Sudeste ficarão furiosos. Isso poderia levar a sérias perdas. O gerente perguntou o que eles fariam nessa situação. Wesley disse que desta vez eles teriam de recuar. No entanto, a associação coreana deveria emitir uma advertência formal. Wesley ordenou que o líder do esquadrão, Mark, fosse convidado a se juntar a ele.
Se não houvesse acordo sobre os preços, as afiliadas estrangeiras tomariam medidas duras em nível nacional. Viet ficou furioso e, sacudindo sua arma, exigiu que Kim Jong-woo resolvesse o problema. Kim Jong-woo o lembrou de que Viet agora era o único responsável pela empresa. O protagonista, ainda segurando a arma, disse que agora cabia a Viet lidar com os problemas de sua associação. Viet tentou se opor, mas o herói o empurrou e o vietnamita caiu no chão. Kim Jong-woo disse que o homem nunca entendia nada. O assistente de Viet se aproximou por trás para bater no herói. Mas Kim Jong-woo advertiu. Se Viet continuasse a ser ganancioso, ele perderia não apenas seu dinheiro, mas também seus amigos. Em um piscar de olhos, o agressor foi neutralizado. O protagonista disse que Viet também poderia perder sua posição de chefe. Um policial entrou na sala e informou a Viet que eles estavam em sérios apuros. Eles foram contatados por afiliados da Malásia, Filipinas e Tailândia. Eles disseram que poderiam fechar suas fronteiras e até mesmo recorrer à força militar se o Vietnã não reduzisse suas taxas. As coisas estão caminhando para uma verdadeira guerra. Viet disse que eles precisavam explicar que ele não tinha nada a ver com aquilo. Kim Jong-woo havia causado todo o problema. O policial respondeu que eles tentaram explicar isso, mas ninguém os ouve. Kim Jong-woo disse que tudo isso já era esperado, considerando as atitudes anteriores de Viet. Para ele, a associação era apenas um amortecedor financeiro. Além do dinheiro, ele não estava interessado em nada. Ele acrescentou que Viet já tinha feito muitos inimigos. Não demoraria muito para que ele morresse. Nosso herói ressaltou que isso não era uma ameaça, mas um aviso. Morrer neste mundo é uma ocorrência comum. Viet poderia simplesmente desaparecer. De repente, Viet ouviu uma voz familiar. O homem perguntou o que ele estava fazendo. Todo esse tempo fingindo que não existia e agora ele decidiu vender o país? Era o secretário do Partido do Vietnã, Phan. Viet temerariamente declarou que resolveria tudo. Ele se dirigiria imediatamente aos representantes da associação e lhes imploraria de joelhos. Phan bateu no queixo de Viet com o punho. Será que ele realmente acha que isso vai resolver alguma coisa? Phan disse que ouviu falar de Kim Jong-woo na Coreia. Voltando-se para o nosso herói, ele perguntou se foi ele quem promoveu esse projeto. Kim Jong-woo confirmou. Phan disse que eles não serão capazes de lidar com tudo isso. Se o jovem começou tudo, então que ele mesmo limpe tudo. Kim Jong-woo afirmou que adoraria fazer isso, mas há um problema. O secretário do partido rasgou os documentos e disse que não há mais problema. O jovem precisa resolver o problema. Ele pode pegar a associação de volta, mas não deve se aproximar dela novamente. Phan reiterou que Kim Jong-woo deveria resolver as coisas por conta própria. A secretária claramente não queria mais lidar com ele. O protagonista percebeu como as coisas funcionavam. A primeira pessoa do país estava diante dele. Ele decidiu assumir o comando e a associação foi reconhecida como uma organização independente de fato. Viet pegou a arma do chão e perguntou furioso: como Juan pôde lhe pregar uma peça como essa? Será que ele havia se esquecido de quem era seu mestre? Ele exigiu que Huang fosse imediatamente até o secretário e confessasse tudo. Não importava o quanto Kim Jong-woo lhe pagasse, ele estava disposto a lhe dar o dobro. Huang estava determinado e sacou sua espada de batalha de trás das costas. Ele disse que Viet estava sendo muito barulhento como sempre e brandiu a espada. Viet ficou assustado e perguntou o que o homem estava fazendo. O assustado Viet se ajoelhou, colocou as mãos para cima e disse que admitia a culpa e que estava arrependido. Huang balançou a espada bruscamente na frente de seu rosto. O distintivo que estava no peito de Viet foi cortado ao meio e caiu no chão. Huang declarou que não era mais o servo do patife. Depois disso, todos os esforços foram feitos para fazer as pazes. Viet foi demitido com desonra e acusado de corrupção. No entanto, outra coisa chamou a atenção de todos. Viet estava roubando subsídios por meio de uma empresa de fachada há um ano inteiro. Imediatamente após sua demissão, ele foi enviado ao tribunal. A multidão enfurecida arrancou-lhe o último fio de cabelo da cabeça e de outros lugares. Logo depois, nosso herói fez uma transmissão com representantes de associações estrangeiras, levantando a questão da revisão de tarifas.
Viet recebeu a punição mais severa possível e, no momento da reunião, os líderes haviam se acalmado. Novos termos, ainda mais favoráveis, foram oferecidos como pedido de desculpas. Os oponentes não tinham motivos para recusar. Kim Jong-woo expressou sua confiança de que seus colegas estavam satisfeitos. Entretanto, um dos presentes disse de repente que estava recusando isenção de taxas por 1 ano e congelamento de tarifas por 10 anos. Se Kim Jong-woo não concordar, todos os capítulos do Sudeste Asiático se recusarão a cooperar. Nosso herói interveio. Os colegas se recusam a trabalhar com uma associação internacional? A matriz não permitirá que isso aconteça. O homem disse que essa era a ordem do escritório central. Se as negociações fracassarem, eles interromperão o fornecimento de pessoal e equipamentos. Todos no escritório central estão furiosos e Kim Jong-woo deve agir com extrema cautela. Kim Jong-woo ficou atônito. Será que uma associação internacional realmente decidiu intervir em algo como isso? Congelar o projeto por 10 anos atrasaria muito o desenvolvimento. O que os deixava tão irritados? Embora ele mesmo não quisesse oferecer tais condições, não havia escolha. Devemos entrar em contato com o presidente da associação. O protagonista recebeu uma mensagem de vídeo em seu smartphone. O vídeo mostrava Juan e outros caçadores. Suas mãos estavam amarradas e eles tinham vendas nos olhos. Os criminosos exigiram que Kim Jong-woo levasse 100 bilhões para o posto de controle de Dae. Um dos criminosos mascarados perguntou ao supervisor Mark o que fazer com os reféns. Mark respondeu que eles deveriam ser eliminados. Os colegas perguntaram ao diretor Prazer. Mesmo que eles estivessem seguindo ordens da matriz, seria essa a decisão correta? Há muitas filiais no Sudeste Asiático e a matriz não pode limitar os suprimentos indefinidamente. Além disso, há uma associação coreana envolvida em tudo, com a qual eles não podem arriscar uma cooperação. Os termos anunciados no briefing poderiam ter sido muito favoráveis. Praset disse que foi contatado pelo departamento de balanço da PB Corporation. Hoje, Kim Jong-woo, chefe da Associação Vietnamita e chefe de operações da Associação Coreana, será eliminado. Os diretores das outras associações ficaram chocados com a notícia. Eles poderiam, então, tomar posse da filial gratuitamente. Mas e se a operação fracassasse? Também é preciso pensar no futuro. Praset disse que, se eles não conseguissem eliminar esse cara, as filiais do Sudeste Asiático não sobreviveriam. Com as taxas atuais, elas se afogarão em dívidas. Portanto, tudo o que podemos fazer é rezar para que seja um sucesso. Os criminosos armados gritaram para que os reféns saíssem. Wang perguntou: será que esses caçadores da associação tailandesa realmente achavam que poderiam se safar? Kim Min-ju e Han Yubin observavam escondidos. Kim Min-ju disse que era estranho o fato de a associação tailandesa ter aberto secretamente a masmorra. Han Yubin sugeriu que se tratava de um cartel, mas afinal, a associação internacional deveria ter acabado com eles há 5 anos. Yubin acrescentou que, de qualquer forma, já que eles descobriram o local, é hora de agir. Min-ju disse que eles deveriam esperar. O professor ainda não havia dado instruções. Han Yubin lembrou que Huang e toda a força-tarefa estavam no limbo. Eles precisavam ser resgatados imediatamente. Min-ju respondeu que ainda não havia informações suficientes sobre o inimigo. Se eles se apressassem, poderiam colocar os prisioneiros em um perigo ainda maior. Yubin respondeu que, se eles demorassem, os meninos morreriam. Min-ju lembrou que ainda faltavam detalhes. O telefone tocou. Min-ju disse que o professor conseguiu falar com ele a tempo. Kim Jong-woo disse que estava familiarizado com a situação. Ele perguntou onde Kim Min-ju estava agora. A garota respondeu que eles estavam a 3 quilômetros da fronteira oeste de Laobao. Kim Min-ju disse que eles viram 2 esquadrões de caçadores armados com superpoderes. Eles estavam levando os reféns para fora da masmorra, incluindo Huang, os caçadores comuns e a equipe de limpeza. Parece que são agentes da associação tailandesa. Há especulações de que eles sejam do cartel. Min-ju acrescentou que ela e Yubin
estavam decidindo se resgatariam os reféns agora mesmo. Kim Jong-woo disse que é muito cedo para agir. Eles têm 1 hora para negociar com os criminosos. O protagonista expressou sua confiança de que as meninas podem lidar com isso juntas. Ele acrescentou que estava agora no posto de controle de Taeya, para onde havia sido convidado. No entanto, ele havia chegado mais cedo e já havia encontrado os mercenários. Eles podem estar atrás de dinheiro, portanto, vale a pena ser cauteloso. O herói disse que vai demorar um pouco para chegar até as garotas, então ele confia o resgate dos reféns a elas. Kim Min-ju disse a seu companheiro de batalha que é hora de começar. Han Yu-bin respondeu que ela finalmente pode se alongar. Min-ju afirmou que eles precisam invadir o prédio, mas quantos guardas estão lá? Naquele momento, um criminoso passou pelas meninas levando um refém à sua frente. Yu-bin disse que teve uma ótima ideia. Os terroristas com metralhadoras nas mãos olhavam para as pessoas que se aproximavam deles. Han Yu-bin, com um capuz sobre os olhos e um rifle automático na mão, disse que havia trazido um refém que havia fugido. À sua frente, usando roupas da Associação Vietnamita e com as mãos atrás das costas, estava Kim Min-ju. Um dos terroristas comunicou por rádio aos seus superiores que uma pessoa suspeita havia aparecido na entrada. Kim Min-ju não hesitou e desativou os 2 terroristas armados com um único golpe. Han Yu-bin ficou surpreso ao saber que esses caras não conseguiam descobrir o que eles estavam fazendo. Min-ju sugeriu que se separassem e descobrissem onde exatamente os reféns estavam sendo mantidos. Yu-bin apoiou a ideia. O Sr. Mark recebeu um relatório de que eles tinham convidados não convidados. Mark decidiu que os caçadores tailandeses haviam trazido uma cauda. Um caçador disse que estava indo embora. Mark comentou que isso deveria ser tratado pelo líder do esquadrão. O caçador ativou suas habilidades de Homem-Lagarto e Robin Hood. Monster disse que era chato, mas agora está mais interessante. Tinha se saído muito bem. Huang esperava que os rapazes fossem cuidadosos. Esses não eram caçadores comuns. Kim Min-ju iniciou a eliminação e desativou os criminosos mais próximos. Ela lidou com os atacantes sem muita dificuldade. O monstro achou isso estranho. Os agentes não são treinados em tais técnicas. Ele se aproximou da garota por trás e achou que ela se parecia mais com uma assassina. O monstro se dirigiu a ela pelo nome e disse que estava cansado de esperar. Por isso, acabaria com ela rapidamente. Kim Min-ju pensou que Yu-bin falava da mesma forma. Eles são diferentes dos caçadores que ela havia encontrado. Se ela não conseguir derrotar esse inimigo, a operação de resgate fracassará. A garota ativou a habilidade de despertar. Avalokiteshvara. Min-ju decidiu destruí-lo com um único golpe. O monstro riu. Esse é o tipo de velocidade de um caçador de Ahang? Isso era ridículo. No entanto, a garota percebeu seu plano e feriu o inimigo. O monstro disse que a caçadora à sua frente usava a habilidade de despertar. Seria divertido lidar com ela. A habilidade proibida Quimera foi ativada. O monstro disse que ela adicionaria um pouco de pimenta à luta. Min-ju se perguntou: as habilidades proibidas realmente existiam? Ela tinha ouvido falar que usá-las tirava parte da humanidade e que a Associação Internacional havia confiscado todos os materiais de ensino. Ela pensou que seu professor havia encontrado um caçador usando técnicas proibidas. Será que eles estavam ligados à Associação Internacional? A garota percebeu que seus oponentes não eram caçadores comuns. Eles eram mais parecidos com monstros. Kim Min-ju tentou descobrir o que fazer para se tornar mais forte. É preciso manter a calma e lembrar as instruções do professor. Kim Jong-woo havia dito que ela estava forçando demais os ombros. Ela deveria confiar menos neles e usar mais os braços. Min-ju se perguntou: quando o professor apareceu? Kim Jong-woo disse que ela definitivamente ficou mais forte, mas precisa usar todo o corpo para continuar crescendo. Suas habilidades com a espada são boas, mas ela tem problemas de equilíbrio. Ele acrescentou que ela não tem tempo para praticar. Portanto, deixe-a observar com cuidado. Ele só vai lhe mostrar uma vez. O monstro disse que Kim Jong-woo caiu em uma armadilha. Agora ele vai despedaçá-lo. Kim Jong-woo não teve medo, brandiu sua espada e cortou a cabeça do monstro. O monstro, sangrando, percebeu que havia sido enganado. Ele gritou que o jovem morreria bem na frente de seu subordinado.
Kim Jong-woo disse que esses rivais chegam ao fim assim que suas cabeças são cortadas. Os terroristas viram os libertadores e abriram fogo para matá-los. Kim Jong-woo se escondeu atrás de um canto e perguntou à garota se ela havia encontrado Hwang e os outros. Min-ju respondeu que o prédio é muito grande e que ela ainda não encontrou ninguém, mas eles estão quase no último andar. Kim Jong-woo disse que vai dispensar os zeladores agora e ajudar as meninas, mas eles precisam ter cuidado. Podem encontrar alguém como o Homem-Lagarto. Mark ordenou a seus subordinados que não deixassem ninguém vivo, nenhum alvo, nenhum refém, livrar-se de todos. Um dos criminosos mascarados disse que aceitava a ordem, mas nosso herói já estava atrás dele. A retribuição era inevitável. Kim Jong-woo desativou todos os criminosos nas proximidades. Ele rompeu as cordas que prendiam os reféns e lhes disse para se apressarem para a saída dos fundos. Um dos caçadores informou que os reféns restantes estavam em outra ala do edifício. Kim Jong-woo percebeu que os criminosos haviam deliberadamente separado os reféns para dificultar o resgate. Os criminosos armados informaram, através de um buraco na parede, que o alvo havia sido localizado. Kim Jong-woo ativou a habilidade Escudo de Nelazia. Essa habilidade protegeu os aliados, mas os inimigos estavam mais longe do que ele havia previsto. Han Yu-bin estava aliviada por ter finalmente encontrado os reféns. A garota entrou na sala com os terroristas armados e reclamou que estava cansada. Por que era necessário esconder os reféns tão longe? Alguém relacionado reconheceu a voz de Han Yu-bin. Mas o que ela está fazendo aqui? Esse não era o lugar para a frágil líder da equipe de limpeza. Hwang imaginou que o diretor Kim Jong-woo a havia superestimado desde que a enviara para cá. O caçador vietnamita gritou para que Yu-bin fugisse imediatamente. Era muito perigoso aqui. A garota se aproximou sem medo do refém e retirou a venda de seus olhos. Han Yu-bin perguntou: por que Hwang está tão surpreso? Eles precisam sair rapidamente. Hwang olhou em volta e notou os terroristas desativados ao redor. Ele perguntou à garota: ela não é a líder do esquadrão de limpeza? Han Yu-bin respondeu que ela precisava recuperar o fôlego e que as perguntas iriam esperar. Seu oponente ameaçou destruí-la se ela continuasse a ser irritante. Mesmo com apenas uma flecha, Yu-bin percebeu que o oponente era de um nível diferente. Ela disse que lidaria com ele sozinha. O arqueiro ativou uma habilidade proibida, Centauro. Hwang pegou sua espada e disse que daria cobertura a Han Yu-bin. O arqueiro disparou e perfurou o corpo de Hwang com uma flecha que o atravessou. Hwang caiu no chão sangrando. Han Yu-bin ativou a habilidade de combate Berserker. Ela pensou que a força e a agilidade do oponente não pareciam mais humanas. Será que as técnicas proibidas realmente dão tanto poder? O guerreiro centauro disse que essa mulherzinha o estava aborrecendo. Vou ter que destruí-la. De repente, Kim Min-ju apareceu do nada e carregou Yu-bin para fora da zona-alvo. Min-ju disse que essas coisas não eram nada parecidas com os caçadores que eles haviam encontrado antes. Yu-bin afirmou que eles também não se pareciam com o cartel normal. Seria essa a mesma associação internacional de que o chefe estava falando? Ela acrescentou que nunca tinha ouvido falar de tais monstros antes. Quanto mais as coisas se arrastavam, pior ficava. Yu-bin disse que não podemos nos atrasar. A habilidade dela tem um tempo limitado. Ela acrescentou que Hwang está gravemente ferido, então precisamos terminar o mais rápido possível. Kim Min-ju disse que ainda é necessário esperar um pouco mais. Precisamos nos acalmar e analisar cuidadosamente o oponente. Min-ju se lembrava de ter perguntado ao professor como infligir mais dor àqueles que tocavam sua equipe. Kim Jong-woo havia respondido que não se deve seguir as emoções. Uma garota deve manter a calma e avaliar o inimigo com sobriedade. Min-ju disse que amarraria as pernas do centauro e Yu-bin daria o golpe final. Min-ju se moveu para atacar e acrescentou que Yu-bin deveria preparar sua habilidade mais poderosa. A habilidade Wooden Spear, lança de madeira, foi ativada. O centauro tentou acertar a garota, que se esquivou habilmente dos ataques. O oponente disse que ela não tinha muito tempo de vida. Por que ela estava com tanta pressa? Ele disse que o ataque dela era muito previsível. Isso era realmente tudo o que um dos melhores caçadores da Coreia podia fazer?
Mas então ele percebeu que a garota não estava atacando, mas prendendo-o com uma combinação de espadas que atacavam constantemente. Ele gritou que as brincadeiras tinham acabado e que estava prestes a destruir essas garotas. No entanto, havia algo que ele não havia considerado. Kim Jong-woo apareceu por perto e disse que a criatura de 4 pernas era vulnerável em um salto. Ele elogiou o movimento de Min-ju. As meninas agradeceram ao professor. Kim Jong-woo disse que era a vez de Han Yu-bin, e a caçadora imediatamente partiu para a ofensiva. As habilidades Berserker e Guillotine foram ativadas. O inimigo não teve a menor chance. O centauro foi cortado em 2. Kim Jong-woo disse que havia um enorme poder escondido naquela garota. Min-ju respondeu que era inacreditável. Depois de um ataque bem-sucedido, Han Yu-bin admitiu que estava cansada e não conseguia se levantar. O protagonista afirmou que Hwang está em estado crítico. É urgente deixar o prédio. Hwang abriu os olhos e disse que seu tempo parece ter acabado. Kim Jong-woo respondeu que ele precisava aguentar um pouco mais, eles o levariam para o hospital. Hwang disse que aquela era a última vez que ele veria um céu limpo. Tudo diante de seus olhos estava flutuando. Há muito tempo ele não desfrutava de uma paisagem como aquela. Ele acrescentou que, graças a Kim Jong-woo, ele se livrou de todos os grilhões e lutou por seu país. Ele não tem do que se arrepender. Hwang agradeceu a Kim Jong-woo por aceitá-los como são. Kim Jong-woo é um bom homem. Alguns dias se passaram. Nosso herói e as meninas chegaram ao aeroporto. Hwang se aproximou dos coreanos e lhes disse que eles realmente estavam indo embora dessa vez. Ele pediu a Kim Jong-woo que fosse checá-los para ver se estavam fazendo um bom trabalho. Kim Jong-woo disse que, de qualquer forma, Hwang fez um ótimo trabalho. Os jovens se despediram até o próximo encontro. O oficial encarregado informou que eles haviam sido contatados pela Associação Coreana. Os coreanos disseram que não iriam se safar de nada e exigiram uma compensação pelo fornecimento de equipamentos e pessoal para os escritórios do Sudeste Asiático. O oficial encarregado acrescentou que os coreanos haviam declarado que a Associação Internacional não receberia mais nenhum apoio deles. Toda a responsabilidade pelo que havia acontecido agora era das associações da região, incluindo a Associação Tailandesa. Vários membros dessa associação já haviam sido levados ao tribunal. O interlocutor disse que, se eles não eram capazes de fazer nada, então deveriam ser responsáveis pelo fracasso da missão. Não havia necessidade de se envolver em conflitos internacionais. Eles tinham que lidar com a questão por conta própria. Mark garantiu ao interlocutor em termos inequívocos. Eles certamente protegeriam. Afinal de contas, essa associação é a única na região em contato direto com a PB Corporation. O homem perguntou como ele poderia lidar com tudo isso sozinho. Afinal de contas, ele havia envolvido tantas associações a pedido delas. Além disso, eles haviam assinado aquele contrato ridículo com a subsidiária vietnamita. Mark comentou que o diretor Prazé estava fazendo muito barulho e encerrou a conversa. Mark disse ao secretário-geral que estava de volta. O líder respondeu que já havia lido o relatório sobre o resultado da operação. O esquadrão de elite havia sido derrotado por apenas 3 pessoas. Além disso, eles haviam descoberto todos os caçadores envolvidos na operação. As negociações sobre a filial fracassaram. O secretário-geral disse que havia confiado a operação a Mark, mas ele havia falhado. Mark admitiu que não tinha desculpa. O secretário-geral ressaltou que não era nada demais. O importante é que eles receberam uma mensagem importante. O zelador agora deve entender como as coisas são. Se ele tentar resistir, colocará em risco todos ao seu redor. Não importa o quão forte ele seja, a partir de agora ele não poderá mais agir por conta própria. O secretário-geral disse que era hora de dar o exemplo. Deveríamos começar imediatamente a unificar os direitos dos departamentos operacionais. O líder acrescentou que precisamos nos livrar de tudo o que é supérfluo e fortalecer aquilo com que podemos trabalhar. Tudo precisa ser aprofundado e ampliado. O líder enfatizou: não deveria sobrar nada que não fosse de seu agrado. Em cerca de 1 mês, o projeto do Vietnã foi concluído. De repente, o protagonista ficou pálido e enrugou o nariz. Min-ju perguntou se estava tudo bem. O jovem respondeu que não era nada.
apenas uma dor de cabeça repentina. O sistema relatou uma mudança de status. A hostilidade da Associação Internacional havia excedido o nível aceitável. Com base nisso, o status do progresso da meta foi alterado. Um enorme tigre rugiu alto e atacou o presidente da Associação Coreana. O velho nem sequer piscou um olho. A habilidade de invocação de criaturas foi aplicada. O tigre se abaixou na frente do velho e ronronou. Park In-bom perguntou se Puko estava com saudades dele. O jovem disse ao presidente que estava de volta. Fazia muito tempo que ele não via Puko. O presidente perguntou o que Kim Jong-woo estava fazendo nessa viagem. Após o relatório, o presidente disse: "Então, as associações de todo o mundo estão se unindo para tomar as masmorras? As afiliadas dos países vizinhos também estavam envolvidas?" Kim Jong-woo respondeu que essa era apenas sua suposição, pois não havia provas. Mas parece que eles estavam agindo de acordo com as ordens da matriz. O jovem perguntou se a matriz havia feito alguma coisa durante esse período. O ancião respondeu que não havia acontecido nada, exceto as ligações dos golpistas. Kim Jong-woo disse que os oponentes estão ficando mais fortes. Eles provavelmente estão tentando avisar. Outras ações podem ameaçar a existência deles. O presidente questionou se as ações do jovem eram realmente tão perigosas. Kim Jong-woo disse que não é só ele. O presidente sugeriu que todos os associados a Kim Jong-woo estão agora em perigo. O jovem confirmou isso. A julgar pelo incidente do sequestro, esses tipos de associações internacionais são extremamente poderosos. Poderíamos fingir que o herói não esperava por isso. No entanto, foram eles que destruíram o caçador de nível SSS em sua vida passada. Kim Jong-woo percebeu que não conseguiria resistir a ele se tornasse seu alvo. O velho disse que o jovem tinha acabado de lidar com um problema e, em seguida, outro apareceu imediatamente. Kim Jong-woo pensou que, ao absorver o ramo vietnamita, ele poderia pelo menos desacelerar um pouco os inimigos. Ele não esperava que o resultado fosse esse. O presidente o lembrou de que o jovem havia apenas sugerido, e foi ele quem tomou a decisão final. Então, de quem era a culpa? Kim Jong-woo pensou. Definitivamente não ele. Park In-bom perguntou o que Kim Jong-woo faria agora. Ele agiria de forma ainda mais severa? Isso não seria uma ameaça para eles? Kim Jong-woo respondeu que isso é o que seria agir em nome da associação. Portanto, ele teria que trabalhar nas sombras. Ele sugeriu a criação de uma empresa subsidiária que operaria clandestinamente para desviar a atenção da Associação Internacional e de suas divisões. O presidente questionou se eles estavam tomando um exemplo do inimigo. O protagonista respondeu que não estava imitando, mas absorvendo o inimigo. Park In-bom contra-argumentou que, mesmo que a empresa seja secreta, o protagonista não acha que ninguém vai descobri-la, certo? Kim Jong-woo disse que vai formá-la como uma empresa com uma especialidade completamente diferente. Ele já tem uma ideia. O presidente percebeu que se tratava de um negócio fictício. Kim Jong-woo esclareceu que a decisão final cabe ao presidente. Se eles começarem esse projeto, não haverá mais volta. Ele acrescentou que planeja confrontar a Associação Internacional no futuro. É bem possível que chegue ao ponto de um conflito armado em nível de guerra. O presidente perguntou: "Ele está ameaçando?" O homem respondeu que estava apenas relatando fatos e pediu que ele mantivesse isso em segredo do CEO Lee Do-sik. Park In-bom disse que faria o possível, mas, segundo ele, estava prestes a convencer o jovem a ficar. O velho brincou dizendo que deveria tê-lo feito assinar um contrato vitalício. Kim Jong-woo agradeceu ao presidente por tudo e disse que agora eles estão no mesmo barco. É apenas uma separação temporária. Park In-bom disse que tinha um pedido pessoal. O que o jovem vai fazer? Afinal de contas, ele se recusou a ser o próximo presidente e só se tornou chefe de gabinete porque foi forçado a isso. O presidente não achava que o jovem estivesse interessado em fama, e ele também não parecia estar interessado em dinheiro. Ele começou como zelador, mas chegou a essa posição, e ainda assim, nunca procurou obter mais. Kim Jong-woo disse que tem um objetivo, mas não sabe exatamente o que quer fazer. Ele quer ir o mais alto que puder. Originalmente,
Ele pretendia desbloquear todas as habilidades, tornar-se um caçador novamente e entrar para a Associação Internacional. Mas agora que eles o estão perseguindo, ele não pode nem mesmo se tornar um caçador. O relacionamento com a Associação Internacional é extremamente tenso. Nesse ritmo, é improvável que ele consiga se tornar um líder. Ele teria que mudar seu plano.